Saudações a todos. Vamos trazer para nossa reflexão uma forma de ser, uma forma de nos comportarmos muito comum em função das nossas revoltas, do nosso inconformismo. Quantas vezes nos viciamos em sermos pessoas queixosas, constantemente nos queixamos, constantemente estamos vendo motivos para queixas. E o pior, aprendemos que o queixoso, quando ele resolve uma determinada situação, rapidamente ele procura outra para poder ter do que se queixar, né? Isso é extremamente grave para o nosso processo de melhoria, do nosso processo de saúde mental, da busca de uma paz interior, né? De uma harmonia dos nossos sentimentos. Então é preciso que estejamos atentos e percebamos se estamos alimentando, se estamos nos entregando a esse tipo de sentimento, a esse tipo de comportamento. Então, para começarmos a nossa análise, vamos ver no livro Alerta, a Joana de Ângeles nos traz o tema inconformismo e revolta. Não me conformo, explodem revoltados aqueles que da vida somente esperam vantagens e recompensas quando surpreendidos por acontecimentos que lhes parecem desastrosos e trágicos. Deus é injusto, proferem estentóricos os que se supõem credores apenas de receber dádivas, embora desacisados da vida somente retiram lucros e comodidades. Não mereço isto, bradam desatinados quando são colhidos pelos que denominam infortúnios e desgraças, que o desarvoram. Não creem mais nada, estridulam as pessoas tomadas por insucessos desta ou daquela natureza que, afinal, se fossem examinadas com seriedade e reflexão, constituiriam ocasião iluminativa, roteiro de felicidade. O homem teima em permanecer anestesiado pela ilusão, sem dar-se conta conscientemente da fragilidade da organização carnal de que se encontra temporariamente revestido. Cada um, por isso mesmo, a si concede privilégios e se faculta méritos que não possui. O que ela está colocando? Que essa postura, não me conformo, Deus é injusto, não mereço isso, não creio em mais nada, dependendo ali das situações que nos alcançam, é a resultante da nossa imaturidade, né? Imaturidade emocional, né? Imaturidade psicológica, imaturidade do nosso espírito mesmo, né? Que nos leva aí a um inconformismo, a uma revolta. E esses sentimentos nascem justamente porque nos atribuímos muitos méritos, muitos privilégios. Nos achamos merecedores de méritos e quando algo nos alcança, nós achamos que foi uma injustiça, né? E é interessante estarmos muito atentos a isso, porque o inconformismo, a revolta, leva a um estado de irritação. E podemos nos tornar pessoas com irritabilidade crônica. Uma coisa é nos sentirmos irritados de quando em quando, o que não é nada interessante, mas acontece e é importante que busquemos, né? Estou me sentindo irritado. Por quê? Vamos remontar a causa. Por quê? Que pensamento que eu tive? O que experiência eu tive? O que eu ouvi? O que foi me dito? Enfim, buscarmos a causa daquela irritação, daquele estado de irritação tão horrível, né? Sabemos o que é irritação, para que ele cesse. Normalmente essa busca já ajuda a cessar.
Por quê? Se nos permitirmos nos manter em estado de irritação, isso passa a ser crônico, digamos assim, né? E a Sheila, o espírito Sheila, nos alerta que um dos sinais de alarme que denotam uma obsessão instalada é a irritação. Então, quando a irritação começa a fazer parte das nossas vidas, dos nossos dias, é preciso buscar recursos para que isso mude, porque já há uma obsessão instalada, né, que se manifesta desta forma, né? Então, continuando aqui no texto, examinem melhor a vida, verificariam que as ocorrências do trivial que atingem os outros, a eles também alcançarão, procurando preparar-se para enfrentar com dignidade quaisquer injunções ou dissabores que são igualmente transitórios. Prefiro não saber, informam as pessoas passadistas quando convidadas ao exame da vida menos densa. Então, ao exame da vida espiritual, né? Prefiro não saber. Não consigo acreditar. Excusam-se as criaturas invitadas ao esclarecimento imortalista como se estivessem indenes ao fenômeno da cessação da vida biológica. Irei aproveitar o meu tempo gozando, justificam-se os imediatistas, ante qualquer referência à meditação, à caridade, ao sacrifício. É natural que, visitados por acontecimentos não habituais, no canhenho das suas conveniências, derrapem no inconformismo, no desespero, na alucinação. A ação inexorável do tempo, entretanto, aguarda a todos e modela-os, submetendo-os. Mesmo quando se pretende fugir da situação a que se foi arrojado, cai-se na realidade da vida que predomina em toda parte. Recebe o insucesso como fenômeno normal nos tentames do teu processo evolutivo. Não te consideres inatingível. Acostuma-te à fragilidade do corpo e às necessidades de crescimento como espírito que és. Nenhuma dor te alcança sem critério superior de justiça. Sofrimento algum no teu campo emocional que não se acabe, deixando o resultado do seu trânsito. Utiliza-te das ocorrências que trazem dor para crescer e não te apresentes inconformado. Esse é o grande ponto. A dor é uma grande professora, é uma grande lição, desde que saibamos lidar com a dor e tirarmos dela o aprendizado, o crescimento, e não nos tornarmos pessoas inconformadas, revoltadas. Jesus, que veio à Terra exclusivamente para viver e ensinar o amor sem qualquer culpa, nasceu em modesta gruta, passou pelo carreiro de inumeráveis injunções e partiu numa cruz, sob apupos e malquerenças, volvendo, no entanto, sol divino que é, em insuperável madrugada que dura até hoje, para que ninguém reclame, nem se revolte, nem se inconforme ante as ocorrências dolorosas do mundo. E para que entendamos o quanto é prejudicial esse estado de irritação, de irritabilidade, de inconformismo, esse estado de queixa, né? Nos tornamos pessoas queixosas. Queixamos de tudo que nos alcança, queixamos de todas as pessoas nos trazem motivos para nos queixarmos delas,
e por aí vai, né? Então vamos ver aqui no livro Luz no Lar, psicografado pelo Chico, a irmã Dulce, esse espírito Dulce, não é irmã Dulce não que podemos pensar na religiosa irmã Dulce, não, é um espírito chamado Dulce. Ela vem nos trazer uma grande lição de dor, de sofrimento que ela viveu quando encarnada, né? E ela relata esse seu estado irritado, queixoso, né? Nos trazendo uma grande lição. Então vamos lá. Intitula-se Confissão Materna. Sou trazida, aliás, já vimos em outras ocasiões, mas esse texto marca muito e é bom de quando em quando nós nos recordarmos. Sou trazida a narrar-vos triste episódio de minha derradeira experiência no mundo, onde, porém, as palavras que me possam exprimir a desolação, ainda assim, amigos espirituais asseveram que devo falar às mães e obedeço. A providência divina honrou-me o coração, concedendo-me um lar na terra, mas dentro dele era eu a irritação em movimento. Nunca cheguei a examinar minha cegueira de espírito. Em minha inquietação e egoísmo, dedicava-me a descobrir as faltas alheias. Respirando entre a maledicência e a desconfiança, notava golpes nos mínimos gestos de amizade espontânea. Tudo aquilo que nós acabamos de ver, né, de comentar, que todas as pessoas nos incomodam, todas as pessoas são mal intencionadas, sempre vamos encontrar motivos para estar falando, comentando sobre elas, né? E vemos ali intenções nos mínimos gestos de amizade espontânea, como ela está colocando aqui. O próprio tempo não escapava. Toda a temperatura no curso de cada dia me encontrava despejando condenação. A chuva ensopa, o calor asfixia, vento de peste, melhor que o frio nos mate a todos. Qualquer bagatela me arrancava blasfêmias. Deus não me atende, não oro mais. Por que não morri na hora do nascimento? Ai, meu Deus, meu Deus. Temos que tomar tanto cuidado ao pronunciarmos determinadas frases. Pensem aqui nos filhinhos ouvindo uma mãe falar. Não estou julgando a Dulce, não. Ela está nos trazendo esse aprendizado, né? Estamos pensando aqui em cada um de nós. Se já não fizemos colocações que machucaram demais os que estão junto a nós. Porque pensem, aqueles que estão junto a nós, ouvirem. Por que não morri na hora do nascimento? Então, tudo que estamos vivendo juntos não vale? Mesmo com aquela dor que tenha tido tão grande nas nossas vidas, quantas vezes provas dolorosas, né? Mas e os outros, aqueles que estão conosco, né? Como que nós podemos pensar ou falar como ela falava, né? Por que não morri na hora do nascimento? E isso não é tão difícil de ouvirmos, ou até mesmo de falarmos. De todas as mulheres, sou a mais infeliz, alimentando a ira por vício, estimava que os outros me acreditassem enferma, sem perceber que me transformava a pouco e pouco em fera humana sob a jaula da pele. Se meu esposo leal e amigo surgia calmo, esbravejava contra ele, acusando-o de inerte. Se ponderava quanto a despesas desnecessárias, chamava-lhe de imediato unha de fome. Se me estendia alguma dádiva menos cara,
Interpretava-lhe a gentileza por sovinice. Se me ofertava uma lembrança de preço, queixava-me da mesma forma, gritando-lhe em rosto que ele nunca passara de um mané gastador. Foi nessa disposição insensata que me ergui excitada no dia terrível da provação. É uma provação que chegaria na vida dela. Nós vamos ver, uma provação dolorosa, que vai enlouquecê-la pelo comportamento que ela vinha tendo e que vai ter nesse dia também. Mas foi o dia da prova, ou seja, essa situação aconteceria, mas vamos ver no texto para eu não antecipar. Às 7 da manhã, acordei meu filhinho de 8 anos para as lides da escola e escutei-o a choramingar. Estou doente, mãezinha. Hoje quero ficar com a senhora. Não posso sair. Tenho dor de cabeça. Precipitada, frenética, não me contive e bradei. Preguiçoso, trate de levantar-se. Doente com essa cara, era só o que faltava. Chego que sofro. Mãezinha, deixe que eu fique. Hoje só. Levante-se, menino. Transtornada, sentei-o à força. Ordenei-lhe que se calçasse, ao que se opôs, pedindo suplicante: mamãe, não me deixe ir, hoje só. Encolerizada, tomei de um dos seus sapatos, colocando-o no pé com a violência de quem espanca, e ouvi-o clamar em altos gemidos. Ai, mãezinho, um espinho. Sujeitei-o com mais energia ao calçado, alegando arbitrária. Malandro, não me venha com mentiras, escola ou surra. Nisso, porém, meu filhinho empalideceu e desmaiou. Retirei o sapato e vi que um escorpião escondido no fundo lhe descarregara todo o veneno. Ó Deus de infinita bondade, tu que foste imensamente piedoso para confiar um anjo a uma leoa, por que não eliminaste a leoa para que o anjo conseguisse viver? O que se passou, alcanço indescritível. Apesar de toda a medicação, em breve tempo minha ternura, que a dor desentranhara, então ela que há muito não sentia ternura, porque sufocada pelo mau humor, né? Mas a dor de vê-lo partindo, né? Desentranhou a ternura, e ela vê ali o filhinho, né? Naquela situação. Então, a dor desentranhara ao rebentar meu coração de pedra. Apertava simplesmente um cadáver miúdo de encontro ao peito. As horas no relógio continuaram as mesmas. Entretanto, de minha parte, não mais me reconheci. Ai, mãezinha, um espinho. Aquelas palavras gemidas cresceram em minha alma. Jamais o equilíbrio, não mais a esperança. Minha cabeça encaneceu, meu pensamento destrambelhou. Chorei até que meus olhos parassem alucinados na noite da loucura. Acusei-me até que o manicômio me asilasse e até que o manicômio me escondesse piedoso o agoniado transe da morte. Então ela enlouquece, vai para o manicômio e de lá do manicômio ela desencarna. Loucura por não suportar a dor, né? Nós sabemos que a loucura também é um processo de fuga. Ela não suportou a dor e partiu por esse processo da loucura. Desencarnada, encontrei a mim própria dementada, atormentada, arrependida, padecente.
amparada por benditos mensageiros da caridade, tenho recolhido o consolo de vários círculos consagrados à prece. Dizem que os supostos mortos devem falar às criaturas em aprendizado na terra, para que as criaturas da terra lhes aproveitem o aprendizado. Será talvez por isso que hoje, algo reanimada para abraçar o trabalho reeducativo que me espera, estou sustentada por benfeitores entre os vossos ouvidos, não somente para rogar-vos um pensamento de auxílio, mas também para repetir às irmãs a quem Deus confiou as alegrias do lar. Mães, que pisais no mundo, compadecei-vos de vossos filhos, corrigi amando, ensinai servindo, à frente de qualquer dificuldade, conservai a paciência e cultivai a oração. Dulce. Ela, como mãe, vem trazer esse alerta para as mães, né? Que serve a todos, homens, mulheres, né? Sem dúvida nenhuma, mas esse alerta para as mães, que muitas se tornam neurastênicas, muitas se tornam depressivas, e é preciso que estejamos atentos, né? Vivemos em tempos em que acho não, né? É o que nos tem chegado. Os sofrimentos nunca foram tão grandes, né? Os sentimentos de desesperança nunca foram tão profundos. As provas pelas quais todos passam aos tempos do Consolador, por isso mesmo ele veio, né? Estão sendo muito, muito fortes, que é justamente Olá! Hoje nós vamos iniciar um novo tema. Nós vamos falar do amor. Eu pretendo, ao longo das próximas palestras, trazer textos, narrativas, mensagens que falam do amor, tão importante para nós, né? Nós precisamos buscar desenvolver o amor em nós. E para começar essa série de palestras, eu vou trazer aqui um texto hoje do livro A Mensagem do Amor Imortal. Esse livro é pelo espírito de Amélia Rodrigues, é uma psicografia de Divaldo Franco. A Amélia, ela tem uma narrativa muito suave. A cada um de seus livros, ela traz mais detalhes da vida de Jesus, das pessoas, de tudo que aconteceu aos tempos do Mestre. E para falar do amor, a gente tem que falar dele, né? Porque ele nos ensinou. E ele nos ensina, e ele está à nossa espera, né? Ele sabe do nosso potencial, da nossa capacidade de amar. Então, vamos começar. O texto é o capítulo 2, chama-se Talita. A menção aqui da autora espiritual é de Marcos, capítulo 5, versículos 35 a 43. Então, aqueles que possuem, né, que quiserem dar uma olhada no Novo Testamento, é aquela parte que fala da ressurreição da filha de Jairo e da cura da mulher com fluxo de sangue. Então, Jairo, que era um dos chefes da sinagoga, vai ao encontro de Jesus, vai buscar por Jesus, porque sua filha está muito doente, né? Então, ele se prosterna aos pés do mestre, pedindo, implorando, né? Que a filha dele está nas últimas, para que ele imponha as mãos nela e ela seja salva e vida, né? E viva.
Nesse inteirinho ocorre aquela passagem belíssima, né, daquela multidão onde a mulher toca as vestes do mestre e ela também é curada. Aí um pouco mais à frente, né, algumas pessoas procuram o Jairo dizendo para que ele não importunasse mais o mestre, porque a menina havia partido, né, a menina havia desencarnado, ela estava morta. E Jesus vai na casa de Jairo. Então, nós vamos ver aqui, né, porque Jesus fala, né, para ele, e vai ali junto com alguns dos apóstolos, né, que é Pedro, Tiago e João, e vão à casa dele, né? Então, na verdade, era um fenômeno de morte aparente, o que estava acontecendo. Mas vamos ver aqui na narrativa da Amélia, o que ela nos traz sobre o amor. Então, vamos prestar atenção aqui no que a Amélia nos traz. O incomparável poder de penetração do mestre no âmago das questões que lhe eram apresentadas, assim como a sua profunda percepção profunda em torno da realidade, permitiam-lhe o exato conhecimento daquilo que se passava no íntimo das pessoas, como das causas que haviam gerado os problemas de que se queixavam. Então, Jesus, no alto ali do seu amor, da sua condição de espírito puro, ele conhecia e nos conhece, né? Então, todas as pessoas que o buscavam, ele poderia ali analisá-las, né? Ele sabia de tudo que estava acontecendo com elas, né? Assim como ele sabe de todos nós. Absolutamente consciente da sua origem e do ministério de que deveria exercer entre as criaturas humanas, a naturalidade com que agia e a compaixão de que se revestiam os seus atos, tais eram as características que atendia à dor e à ignorância das multidões que o buscavam. Então, Jesus veio cumprir uma missão na Terra, né? Então, ele sabia exatamente o que fazer, né? E ali, quando cada um o procurava, ele inundava essas pessoas com muito amor, né? Ele atendia a todos os que o buscavam. A volumosa massa de pessoas miseráveis, desprezíveis e ociosas, que se encontravam por toda parte, era-lhe a grande paixão. Percebam como é a narrativa dela, né? Muito suave, é muito poética até, né? A gente sente, né? Como se a gente estivesse lá. Dessa forma, onde quer que fosse, defrontava as necessidades e dores de variado porte, que dele se aproximavam, exibindo suas ulcerações morais, físicas, econômicas, rogando ajuda. Então, eram diversos tipos de necessidades, né? A gente, às vezes, fica pensando numa coisa mais física, né? Numa cura de uma paralisia, uma cura de uma doença, mas eram muitos e diversas necessidades, inclusive morais, né, que a Amélia Rodrigues coloca. A sua fama corria com a velocidade dos ventos em todas as direções, despertando inusitado interesses nesses esquecidos e excluídos da sociedade. Então, a gente associa também, né, aquelas pessoas ali mais pobres, famintas, doentes, aos leprosos, tantos ali. Mas vejam que interessante, mas não apenas esses, e sim todos aqueles que tinham aflições e carências de saúde, de afetividade, de paz e de amor. Vejam como o texto da Amélia é extremamente atual. Hoje nós vivemos, né, tanto essa questão da afetividade, do isolamento das pessoas, de um vazio. Quem é que vai resolver isso tudo? Se não é o amor, se não é Jesus, se não são as palavras de consolo, aqueles que exercem a caridade e buscam essas pessoas, né, identificar no outro uma necessidade, uma dor, né? A todos ele atendia com a mesma comiseração e paciência,
despertando-os para a realidade da vida legítima, dos seus valores, dos seus objetivos essenciais. Então era uma mensagem muito mais abrangente. O que ele tinha a oferecer não era só aquele instante de cura, era algo mais, né? Era o reino de Deus, né? O foco na vida futura, nessa jornada evolutiva. Então, era um alimento muito poderoso, muito potente. Raros, no entanto, buscavam entendê-lo. Compreende-se a miserabilidade intelectual que se debatia os mais numerosos, desinteressados totalmente dos valores imperecíveis do espírito imortal. Então, alguns buscavam o mestre somente para satisfação dessas necessidades pontuais, né? Eles queriam aquela famosa pílula mágica, né? Tira isso de mim, né? Resolve e eu vou viver a minha vida. Tinham necessidades, desejavam supri-las e isso os bastava. Nele viam apenas o equacionador, aquele que lhes resolvia os problemas e os aninhava no coração. Ainda hoje é mais ou menos assim, né? Vejam como ela é atual. Tantos buscam, às vezes, uma casa espírita, um templo religioso, que seja, né? E buscando ali resolver aquele problema. Se é uma aflição moral, se é um problema de trabalho, se é um problema financeiro, se é uma doença, quer resolver naquele instante e seguir, voltar à sua vida, né? Não quer dar continuidade nesse banquete de amor, né? Nesse alimento espiritual. Porque a cura é muito mais abrangente, né? Os infelizes andam mais preocupados em ser recebidos e cuidados do que em retribuírem com uma parcela sequer do que disputam conquistar. É parte do fenômeno da evolução, do estágio espiritual em que se encontram, ainda longe das legítimas aspirações que enobrecem e libertam. A aridez do solo adusto bem representava a constituição das multidões que o buscavam, sedentas de amor, de pão e de saúde, mas sem recursos de bondade, para que neles permanecessem os auxílios que recebiam. Então, o que acontecia, né? Em muitos dos casos, voltavam a cometer os velhos erros, né? Voltavam ali a abrigar as viciações morais e muitas vezes adquirir novos débitos, né? Então, era uma busca ali para uma libertação de uma aflição, mas que não estavam dispostos a mudar, né? A mudar mesmo. Atendidas nas angústias mais pungitivas e imediatas, exultavam, aplaudiam-no e retornavam com avidez aos mesmos hábitos perversos em que se compraziam. As palavras ouvidas não se lhes fixavam no íntimo de maneira que os renovassem, evitando-lhes futuras escabrosidades e desalinhos e contentando-se somente com o que lhes acontecia no momento célere, que logo passava. A renovação, né? Eu achei interessante ela colocar, né? A renovação exige de nós, né? Muito mais do que boa vontade, mas a atitude, a coragem de nos renovar, né? De buscarmos uma nova vida, de começarmos com um novo olhar, né? Uma nova jornada. Apesar disso, havia também aqueles que ansiavam pelo reino dos céus, que anelavam conquistar, cansados que se encontravam sob o fardo opressor do mundo hostil. E eu me lembrei agora, né, da frase que ele dizia em cada uma dessas curas, né? Vai e não peques mais, né? Então, ele já alertava. Seguiam-no, sinceramente tocados de esperanças e deixavam-se impregnar pelo magnetismo que dele se exteriorizava. Então, ao passo que uns eram curados e não eram tocados, existia, sim, aquela grande multidão, né? Aquela parcela daquela turba, daquela multidão que queria, sim, né? Se renovar, adentrar no reino dos céus, pagar o preço, né? Para isso, né?
E vejam como a Amélia coloca, né? Eram tocados de esperança, de renovação, de bom ânimo, né? Que era o magnetismo do mestre, a potência que ele tinha e que ele tem, né? As jornadas pelas cidades e aldeias às margens do lago de Genezaré eram enriquecedoras, inovidáveis, né? Inesquecíveis. A sua palavra possuía um timbre especial que penetrava a acústica da alma e marcava. Os seus ensinamentos eram de fácil assimilação, embora de muito difícil experiência vivencial. Né? Então a gente entende, mas a gente precisa colocar em prática, né? É árduo esse trabalho, essa tarefa. Eu fico imaginando, né, o quanto ele impregnava a alma das pessoas que tiveram a oportunidade de estar junto dele, nesses encontros, nesses momentos. Numa época em que o poder da força, da traição e da covardia moral constituía fenômeno natural, a força do amor, da lealdade e da coragem da fé parecia tão impossível que poucos somente se atreviam a aceitá-lo como verdadeiro. Era um outro momento, né? E hoje nós vivemos também momentos difíceis, mas ali era uma coisa mais dura, né? Essa questão da força. Então, quando foram tocados ali pela mensagem de amor, de fé, de esperança, foi um alimento da alma, né? Mas alguns achavam que aquilo não era verdadeiro, né? Não era tão bom que era impossível, né? O mundo dos gozadores estava repleto de triunfadores que esmagaram os outros, que tripudiavam sobre todos, enquanto os indivíduos honestos e probos permaneciam em plano inferior, dominados, espezinhados, sem possibilidade de soerguimento. O discurso de Jesus era e prossegue dirigido a todos, sem dúvida. Então, é abrangente, é atemporal, porque foram vivências, né? Os exemplos ali vividos pelo Mestre. Então, inovidáveis, não esquecemos. Aos vitoriosos, advertindo-os da ilusão sobre a qual depositavam suas alegrias e esperanças, e aos desconsiderados, convidando-os à renovação e ao refazimento de forças, em face da transitoriedade da ocorrência. E, embora parecendo impossível de reverter-se essa ordem de valores, não eram poucos aqueles que acreditavam nos seus ensinamentos, anunciando-os a outros que os não escutaram. Então, havia uma propagação, havia uma divulgação, e era uma palavra, como ela coloca, dirigida a todos, independentemente do gênero, da classe econômica, da condição ali. A palavra do Mestre, ela está disponível a todos nós. Os fenômenos maravilhosos das curas que tanto impressionam as criaturas repetiam-se um contínuo inusitado. Jamais aquilo acontecera antes. Então, esse volume de curas, esses fenômenos, né? Jamais aquilo acontecera antes e nunca mais voltaria a suceder. Vejam que forte, né? Essa frase. E assim nos mostra o poder de Jesus, né? Somente ele teria a condição de fazer essas curas. Os mais estranhos acontecimentos se concretizavam com a sua presença. Surdos, cegos, mudos, paralíticos, leprosos, loucos e endemoniados recuperavam-se ante a sua determinação, refazendo o corpo ulcerado que volvia a movimentar-se, readquirindo a função perdida. Todos, por mais rudes fossem as suas provações, tinham-nas amenizadas, diluídas pelo seu verbo de luz e pelo seu sentimento de incomparável amor. Antes dele, ninguém jamais se atrevera a adentrar-se pelo misterioso mundo da morte, de lá arrancando aqueles que haviam sido recolhidos. Mas ele, sim. Né? Então, aqui o que a Amélia está trazendo é a questão da morte aparente, né? Da letargia e da catalepsia. Acabara de atender a mulher hemorroíça
E a multidão era volumosa, estava ávida de novos e incessantes milagres, né? Então eles colocam até em itálico aqui no texto. Quando, desesperado, o chefe da sinagoga tentava falar-lhe, que é a passagem citada por Marcos. Foi nesses comenos que alguns dos seus servos desesperados vieram lhe dizer que já era demasiado tarde, que não necessitava incomodar o mestre, pois que sua filha houvera morrido. Então eram os servos do chefe da sinagoga que foram ali buscá-lo e alertá-lo que a menina havia morrido. Uma imensa consternação tomou o pai aflito e alguns que o conheciam. Escutando a informação, o amigo daqueles que não tinham amigos dirigiu-lhe a palavra de alento, prontificando-se a visitar a criança, né? Então, mais uma colocação da Amélia Rodrigues sobre Jesus, o amigo daqueles que não tinham amigos. Olha que forte e que bonito esse grande amigo que nos ama. Chegando à casa, convidou apenas os discípulos mais íntimos a entrarem e contemplou a menina que jazia hirta. Porque alguém informasse que ela estava morta, o Senhor da vida elucidou que a mesma se encontrava dormindo. Então o mestre garante, assegura que ela não estava morta, ela estava apenas dormindo. E, convidando os seus pais e aqueles reduzidos amigos para que permanecessem, solicitou que todos os demais saíssem, após o que, jovial e sábio, determinou. Talita, koum, menina, levanta-te e anda. O mestre também tinha essa característica, palavras de comando. Levanta-te, anda. Vá, não peques mais. Erguendo-se do leito e inundada de vida, a menina foi retirada dali, enquanto ele propunha. Dei-lhe de comer. E saiu como um raio de sol que acabara de inundar de luz as trevas existentes. Lindo esse texto, né? Então ela passa, assim, em palavras, o que Jesus, a passagem de Jesus na Terra. Então ele, além de curar, entre aspas, a menina, porque ele trouxe ela de volta à vida, ela não estava morta, mas ele da mesma forma inundou o coração, aquela casa, aquele lar, como um raio de sol, um raio de amor. Então temos aqui o amor do Cristo, o amor do Pai por sua filha, que vendo-a ali aparentemente morta, ou em vias de estar morta, vai ao encontro do mestre pedir, implorar pela vida dela. E o amor fraternal que precisamos desenvolver, Nós precisamos ter esse olhar de identificar aonde está a dor e exercer o amor, exercer a caridade. Então, a dor, às vezes, não é só aquela dor aparente, aquela necessidade ali de uma pessoa que está doente, de uma pessoa que está faminta de um alimento, mas temos muitos que estão infelizes, dramas afetivos, que se sentem abandonados, que não têm mais a confiança, perderam completamente as esperanças. E nós temos que ter um olhar sensível, um olhar amoroso, um olhar fraternal. E para terminar, a Amélia fala uma consideração aqui sobre a questão da catalepsia, O episódio envolvendo a menina que dormia é portador de grande significado para todas as criaturas, especialmente para aquelas que estão amortalhadas no sono da indiferença ou da ignorância em torno da realidade existencial. Há aquelas que se comprazem no letargo, distantes da responsabilidade, enquanto outras optam pelo sono da negligência para não se darem ao esforço da renovação moral. Dormem milenarmente e, quando se lhes fala sobre a finalidade do despertar, excusam-se, rebelam-se, agridem e não cedem um passo na postura adotada. Estão inconscientes dos objetivos existenciais e preferem permanecer neles. Despertarão sim um dia, queiram-no ou não, porquanto é inevitável o fenômeno do crescimento interior na direção de Deus.
Outras, que ainda não se deram conta, por ignorância ou estupidez, já percebem que lhes é impossível continuar dormindo e predispõem-se a aguardar a doce, enérgica voz, impondo-lhes: desperta e anda. Para Mirim, Bahia, 9/7/2002, Amélia Rodrigues. Então, aqui a comparação é: a menina de fato dormia, era ali um fenômeno. E nós estamos dormindo? Né? Nós estamos partindo aí de séculos e séculos nesse sono, que é a falta de coragem de mudarmos, de identificarmos o mal que ainda existe em nós, né? Temos ali a nossa consciência, né? O poder ali do autoconhecimento, de se amar, de buscar amar, né? Então, uma boa reflexão aqui para todos nós a respeito desse texto maravilhoso de Amélia Rodrigues. Até a próxima!